Olá, bem-vindo a mais um Vidas Transformadas Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e estamos recebendo uma dupla de pastores incríveis. Eles são da Igreja Batista Missão Socorro, que fica aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. Com vocês, pastor Carlos Nunes e pastor Henrique Mourão. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a vir aqui contar a história de vocês pra gente. Eu tenho algumas perguntas para fazer sobre a igreja de vocês, sobre a comunidade que ela está localizada em Bangu, que é perto aqui de onde é o nosso estúdio. Mas antes eu queria pedir, pastor, para vocês contarem, por favor, a história de vocês. Todo mundo que vem aqui, eu peço para contar a história, principalmente sobre vidas transformadas, que é o intuito do nosso programa, né? Então, por favor, contem a história de vocês para gente. Rafael, para nós é um motivo aí de muita alegria poder estar com você aqui Eu nesse agradeço. podcast e poder passar um pouco das nossas experiências, né? Falar um pouco da nossa vida Sim, transformada, né? Eu quero dizer para você que, para mim, ela começou em 92. Minha esposa leu um trabalho. Hoje a gente não vê quase isso, mas existiam aqueles trabalhos de oração, né, em lugares assim, que era um trabalho de consagração que começava às 9 horas da manhã e até às 16 horas, por aí. É um trabalho que hoje dificilmente a gente encontra. sim. Mas eu era policial militar, minha família é família espírita, né? E ela, um dia de folga, eu em casa, e ela já ia a esse trabalho. Um dia eu resolvi segui-la, né? Eu já fazia esse trabalho. Eu já tinha esse trabalho aí de consagração, que ela não dirigia o trabalho, até porque ela não estava tão firme, Para participar. participava. Então, aquele dia eu falei, esse trabalho de oração, passar praticamente o dia todo, então, sabe como é que é? Aí ela foi, quando ela viu, eu já estava do lado dela. Chegando lá nesse trabalho, sentado lá, dirigido pela irmã Solange, né? É viva até hoje, e hoje é minha ovelha. Então foi a igreja onde eu me converti, eu sentado lá atrás, a irmã Solange olhou para mim e falou assim, eu queria dar uma oportunidade e apontou para mim. Que legal. Aí eu não sabia, a oportunidade me chamou lá na frente. Eu já praticamente levantei, fui, e ela olhou para mim e perguntou. Aí minha esposa por trás dela, sinalizando que eu não era crente. Ela olhou, você não é crente não? Eu falei assim, não. Você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu olhei para ela e eu já tinha uma resposta pronta, assim, não, não é o momento. É sempre aquela saída pela direita, né? Desculpas, né? Desculpas, de repente eu tive uma paralisia facial. Naquele momento. Meu rosto, a minha língua, assim, a minha boca entortou. Eu não conseguia falar outra palavra a não ser confessar Jesus naquele momento, chorando. E a partir daquele momento, era feriado, dia do comércio. Se eu não me engano, foi dia. Eu anotei, rapaz, dia 18 ou 19 de outubro de 92. Desde aquele momento, nunca mais saí da presença de Deus. Então, assim, a história da Missão Socorro, a Missão Socorro tem 23 anos, mas eu já confessei Jesus em 92, já numa caminhada aí praticamente de 33 anos na presença do Senhor. Então, essa é a minha história, né, de conversão. Ainda não da Missão Socorro, porque a Missão Socorro surgiu depois, há 23 anos atrás, aí nesse trabalho maravilhoso que Deus nos chamou. Bonito. Que história bonita. História bonita. Eu quero agradecer também, né, por essa oportunidade da gente estar aqui conversando e expondo a nossa vida com Deus, a nossa história também, essa oportunidade maravilhosa. A minha história, eu sou cria, vamos assim dizer, né? Minha história começa na Igreja Congregacional, Evangelho Congregacional de Ramos, né, lá próximo à rua Professor Lacer, 113, é a igreja a quem eu devo a minha base, né, onde eu aprendi muito a palavra de Deus. Minha mãe nos levava, eu e meu irmão, junto com meu pai, nós cresci ali, né, praticamente eu nasci, vamos assim dizer, nessa expressão, nasci no Evangelho. Sim. E em 1985, caminhando para 13 anos, eu passei pelas águas, né? Passei pelas águas e de lá, graças a Deus, estou firme até hoje, passando por algumas experiências ministeriais e chegamos hoje a pastor, né, na Igreja Batista Missão Socorro. Então agradeço a Deus por essa trajetória e nasci no Evangelho e pela misericórdia de Deus nunca me desviei e estou na presença do Senhor até hoje, graças a Deus. E devo à Igreja Congregacional de Ramos essa base
E de lá, quando eu conheci o pentecostalismo, que ela não era uma igreja mais tradicional, eu saí e aí conheci a Assembleia de Deus e hoje estou aí na Batista Missão Socorro. Perfeito. E como vocês se conheceram? Na minha conversão, né, eu fiquei na igreja pentecostal Monte das Oliveiras por 5 anos, e nós nos conhecemos assim porque lá eu já conhecia o pastor Henrique, né, que era jovem também ali, e pregador do evangelho, e a gente acabou congregando junto na Assembleia de Deus Rosa de Saron, Isso. e nós lá dirigíamos um trabalho de libertação juntos, né? E fiquei lá por volta de 8 a 9 anos, quando Deus, na própria igreja, havia me dado uma revelação, eu era uma ceia, e de repente o Senhor falou para mim, ó, pega um papel. Eu não entendi nada, peguei o papel, aí ele escreve, aí botou, quando eu comecei a escrever, falou assim, escreve Missão Socorro. Eu não sabia o que era. E me deu o versículo, que é o versículo da igreja até hoje, Salmo 121, versículo 1, que diz, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E falou, desenha uma porta. Eu desenhei uma porta e estava falando sobre trabalho social, sobre médico, sobre advogado. E a partir dali, eu, alegre, falei com a igreja, né? E o pessoal se alegrou muito. Mas aquele ficou comigo guardado esse tempo todo, e a partir dali a gente não conseguiu desenvolver, e certa vez Deus falava ao meu coração sobre esse projeto, quando que Deus chamou uma irmã chamada Diva, né, que ela, uma anciã que já partiu para o Senhor, me chamou 3 vezes na casa dela, e ela perguntou se eu iria sair da igreja. E eu não tinha dado sinal nenhum, não tinha nenhum tipo de problema com o pastor, estava muito bem na igreja, era o segundo da igreja. E a partir daquele momento, na terceira vez, aquilo tocou no meu coração. Fui ao pastor e falei, pastor, eu quero me desligar da igreja. E ele não entendendo nada, não teve nenhum problema. O que houve, Carlinhos? Aí eu expliquei para ele, e assim ele não teve como falar não, né? E dali eu saí, aí fui para Batista Fogo de Deus em Santa Cruz, onde o pastor Marcos me abraçou. Pastor Henrique permaneceu. Interessante que quando eu fui a ele conversar com ele sobre a minha saída, ele estava num trabalho de oração. Ele falou, rapaz, eu estava no trabalho de oração, Deus usou um profeta e disse para mim, eis que hoje estou tirando uma coluna daquele lugar e tu ficarás no lugar dele. Sabe, essa comunicação tremenda. É. Eu saí, fui para Fogo de Deus, o pastor Marcos Mauriti nos Fogo de Deus em Santa abraçou, Cruz. e isso, nos abraçou, e onde a gente começou a desenvolver o projeto, né, a Igreja Batista Missão Socorro, nos emancipando depois, né, Ela e começou em Santa Cruz. começou, o pastor Marcos, assim, eu acredito que todo trabalho ele tem que estar debaixo de uma autoridade. A gente não pode abrir um trabalho aleatoriamente ou abrir, não. Você tem que buscar um pastor, né, que possa te abençoar, que possa te orientar. Eu devo muito a ele essa orientação e acreditar no projeto. E a partir dali a Missão Socorro surgiu, né, já com alguns irmãos, e eu digo para você que quando eu saí da Rosa de Saron, saiu eu, minha esposa e meu filho. Não saí com ninguém, não trouxe ninguém, não fiz nenhuma divisão na igreja. Eu entendo Era um perfeitamente. projeto realmente que Deus colocou, e graças a Deus nós temos 23 anos na mesma região, morando no mesmo lugar, mantendo a integridade, né, do nome que a gente carrega, e graças a Deus a gente é bem respeitado na nossa região. Pastor Henrique, ele acabou, depois de muitos anos, através da revelação mesmo, de um sonho da esposa dele, vindo congregar conosco. Eu ainda permaneci 2013, ele sai, né? E a gente continua como foi a questão da gente estar apoiando ao pastor. Sim. E aí continuamos lá como segundo do pastor, tal, Sim. apoiando. E em 2006, né? Também não durou muito, né? Um pouco tempo, mais ou menos 3 anos depois, nós saímos. E aí ainda permanecemos na denominação Assembleia de Deus, no outro campo. E até que depois de um certo tempo, isso já em 2014, 2013 para 14, início de 2014, Uhum. nós estávamos assim já um pouco sentindo que era o tempo da gente sair, porque Deus já estava plantando em nosso coração um outro projeto. E aí então eu deixei minha esposa, meu caçula, nessa época estava operado, deixei filho, eu falei, filha, fica aí com os meninos, que eu vou numa igreja de um grande amigo meu,
Eu vou lá, conversei hoje eu preciso esparecer um pouquinho, quero hoje ir na igreja de um amigo meu para ouvir a palavra. Sim. E foi Figueiredo, né? Pastor Camilo Figueiredo, né? Pastor da Ah, Assembleia de Deus em Vila Ponto Chique. E chegando lá, né, um grande homem de Deus, um grande amigo, nosso amigo mesmo. E chegando lá, em vez de eu ouvir, ele me colocou para pregar, né? E aí pregamos a palavra, e aí eu acabei de ministrar a palavra, sentei, mas você viu como eu sentei assim um pouco, abre aspas, né? Revoltado com Deus. Eu falei, Deus, eu vim aqui para ouvir, eu quero algum norte, mas eu ia aqui, cheguei aqui, eu estou pregando. Estava precisando naquele momento Pois ouvir. é, mas enquanto eu estou orando, depois de pregar, sentado no púlpito orando, eu vi aquele vozeirão vindo na minha direção, eu parei rapidinho, disse, Senhor, me perdoa, pode falar que eu quero te ouvir. E de repente o Senhor usou ele, esse pastor, um grande homem de Deus, e o Senhor falou, olha, o que tu vieste buscar aqui, tu vais ouvir. Eu te tiro deste ministério e te levo para um ministério diferente. Tu sairás em paz, e para que tu saiba que eu sou o Senhor, eu vou tocar na tua casa, e tua casa vai saber que eu estou à frente disso. Eu fiquei feliz da vida, não propriamente por ter que sair de uma denominação, mas porque eu estava desejoso e ali a vontade de Deus confirmou o que eu estava sentindo. E aí eu fui para casa tarde, cheguei tarde da noite, minha esposa, ela estava já todo mundo dormindo, né? E aí eu falei, filho, eu quero te contar uma coisa que Deus falou que tem a ver com a gente. E ela disse, filho, olha, se você falar agora eu não vou ouvir nada, amanhã de manhã você fala. E aí, tudo bem, eu deixei. No dia seguinte de manhã, eu até me atrasei um pouquinho do trabalho para poder, ela pegou o carro, levou as crianças no colégio. Quando ela chegou, eu falei para ela, filha, eu vou contar agora o que Deus falou comigo ontem. Ela falou, já sei o que é. Eu falei, como assim? É mudança de igreja. Aí eu me emociono um pouco. Tá? É mudança de igreja, como assim? É porque eu não sonho, não costumo sonhar, mas... E eu me lembrei quando Deus usou ele e falou que visitaria a minha casa. E eu tive um sonho que nós estávamos num ponto de ônibus, nós dois e os nossos 3 filhos, o caçula no colo, e a gente estava esperando o ônibus, a gente não sabia qual era o ônibus que pegar. E aí aparece minha mãe como uma figura de autoridade, e ela então diz, o ônibus é aquele. E eu olhei para você disse, e eu vinha e naquela noite eu vinha dizendo, Senhor, ela sempre me acompanhou, eu vou deixar ela escolher qual igreja que a gente vai. Vamos orar e vou deixar ela escolher. Mas Deus, então, sabendo dessa oração que eu fiz do carro voltando, entrou no sonho dela, né? E deu a ela um sonho. E aí ela disse assim, eu olhava para ela, ela disse que olhou para mim, eu falei, olha, vamos atrás da tua mãe tá com a resposta. Vamos subir nesse ônibus, é esse ônibus aí. Então vamos embora. Aí subimos, a minha sogra, ela disse que a minha sogra sumiu daquele sonho, e ficamos nós, passamos a roleta, e quando a gente passou a roleta, o meu mais velho falou assim, pai, mãe, olha só em que ônibus nós estamos. Olha para trás. Quando nós olhamos para trás, estava o pastor Carlos e a igreja toda. Aquela igreja, aquele ônibus ficou grande e a igreja dizendo, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aí minha esposa falou, eu já sei, o que você vai falar que a gente tem que mudar de igreja. E a igreja para onde a gente vai é a igreja do pastor Carlos. Pastor, a igreja Batismo São Socorro. Amém. Então, aí eu, Olha, aí eu fui conversar com o pastor de onde eu estava. Esse pastor, eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ele entendeu perfeitamente. E era ceia. E aí eu me despedi naquela ceia e no domingo seguinte já estava me apresentando na igreja, também numa ceia. Eu acho que se eu fosse montar tudo não ia ser tão perfeito, né? sim. E essa é a história da nossa entrada na Igreja Batista no São Socorro em 2014. E um adendo, eu tinha a promessa do pastor nessa denominação de ser levado eu era evangelista, seria levado ao pastorado. Sim. E nessa época, nesse ano, a ordenação ao pastor seria no mês de setembro, exatamente no dia 13 de setembro de 2014, numa grande festividade da Parque Madureira da denominação. E alguém me perguntou, rapaz, você vai sair agora que você tem a promessa de ser pastor? Eu falei, mas eu preciso cumprir a vontade de Deus. Não é o cargo que é mais importante, mas é estar no centro da vontade de Deus. Para mim isso é mais importante. Né? Então tá bom. Não vai ser, talvez não seja ali, não aqui nesse momento. Pois é, mas você não sabe. Sabe o que aconteceu?
eu junto com mais dois irmãos, né, indicado por ele, nós fizemos um seminário, fizemos umas provas, eu já tinha um seminário, fiz uma readaptação ministerial para a denominação, Sim. e fomos ordenados passamos por um concílio ordenatório, que é próprio da nossa denominação, Sim. no dia, se eu não me engano, em 6 de setembro. E no dia 13 de setembro, estávamos sendo ordenados a pastor, no mesma data em que a festa estava acontecendo lá na outra denominação. Deus queria, Deus fez, né? Essa é Não da forma que a gente estava esperando ou a querendo, forma. né? Era que ele queria. Então essa é uma história de Cabe a um nossa ingresso capacidade de entender e aceitar e aceitar. isso, né? É interessante Confiar que foi. nisso. Confiar. Eu já conhecia a igreja do pastor Carlos, porque às vezes quando a gente ia lá, dava estudo, pregava, conhecia Muito muita legal, gente, muito legal. mas a gente ingressou mesmo para 11 anos depois da fundação. Muito legal. Muito legal. Não dá nem Então, para dizer, não, ele saiu e chamou 11 anos depois. É. Muito legal. Essa é a história. A Missão Socorro, ela está localizada no bairro de Bangu, né? Eu queria voltar um pouco na história, no início dela, para perguntar para vocês, é uma área que existe muitos desafios sociais, né? O que vocês encontraram ali na região que a comunidade mais necessitava ou ainda necessita nesse momento? Qual tipo de amparo? Bem, nós temos numa região que hoje ela está muito em evidência, né? A gente mora na região, a igreja é na região do Jardim Bangu, Sim. ao lado do Catiri. Sim. Então, se você ligar aí, Balanço Geral, Tino Conheço Júnior, bem. é toda hora, toda hora. Então, assim, nós nunca vivemos um momento como nós estamos vivendo hoje, por disputa de facção dentro da região. Eu acredito que também seja um momento da igreja se conectar muito mais com a região, com os moradores, justamente. Deus sempre se manifestou quando o povo estava sendo oprimido, que eles clamavam e Deus enviava o socorro. Talvez o Senhor tenha nos permitido sentir esse momento, né, de dificuldade justamente para a igreja se levantar mais, ir mais para a rua, se conectar mais com o povo, se mostrar mais presente. E nós temos aí um trabalho que nós desenvolvemos por muito tempo, chamado Projeto Samuel, onde nós íamos no próprio Catiri com a van da igreja, pegava essas crianças, levava para dentro da nossa igreja, dávamos assistência, cobrimos essas crianças com oração, cesta básica, com roupa. Quando entrou esse momento aí também de violência, nós tivemos aí uma dificuldade justamente por conta desse translado que nós fazíamos, né? Sim. Então, assim, as próprias mães, as pessoas ficaram preocupadíssimos em estar permitindo com que as crianças fizessem esse deslocamento. Então, na área social, nós desenvolvemos esse trabalho com eles, que acabou sendo prejudicado por conta disso, porque chegamos a alugar uma casa dentro do Catiri, colocar o projeto com professores, mas foi interrompido por conta dessa Do situação. risco, né? Isso. Então, as próprias crianças acabaram ficando com uma irmã chamada Márcia, que acabou indo para um outro lugar dentro da própria comunidade, mas com certeza atrapalhou muito o trabalho. Hoje nós temos uma menina chamada Nayara. A Nayara é do projeto, ela tem 16 anos. Se você parar para ouvir a Nayara pregar, falar do amor de Jesus, a gente pode ver assim que todo o projeto valeu a pena quando nós vemos a Nayara pegar o microfone e falar do amor de Jesus. Então, no trabalho social nós temos esse, nós temos um trabalho com a melhor idade, né, às segunda-feira, à tarde. Então, essa igreja ela é bem atuante na área social. É importante, né? Não ficar só dentro das paredes e dos tijolos levantados. Né? Vez por outra a gente faz evangelismo também, com entrega de sanduíche ou sopão, no centro de Bangu, próximo a 34DP, vez por outra, né? Não é porque aquela também tem coisa... uma situação de moradores de rua na região também. Muito. É muito grande. Sim. Isso aí. A igreja não... essa atividade é importante, a gente sabe que a igreja não faz tudo, mas a igreja tem que ser um farol, né? Sim. E a gente tem que ser um farol para poder... Um exemplo. Também. Isso aí, entendeu? Então a gente tem que fazer. Agora, a questão estrutural tem sido, como o pastor Carlos falou, tem sido uma coisa bem, bem pontual, a criminalidade aumentando, a coisa tomando um rumo complicado e a igreja tendo que se despertar para orar e para, mais do que nunca, e a questão também social, a questão do desemprego, muitas pessoas com muita dificuldade financeira, assim, são coisas que a gente tem vivido muito, muito, muito.
e a gente precisa trabalhar cestas básicas, né? A igreja também está sempre fazendo cesta básica, tem o departamento de assistência social também trabalhando essa questão, e é isso, a gente vai trabalhando como pode, É né? uma luta para E, conquistar a ajuda e da um dos comunidade. momentos que assim, a assistência da igreja tem funcionado, porque ela tem sido bastante procurada justamente para a questão de cesta básica, pelo momento atual que nós estamos atravessando. E vocês conseguem ter ajuda também para ajudar essas pessoas, para conseguir transmitir ajuda a essas pessoas que conseguem ter ajuda de alguém, ou estabelecimentos, comércio, alguma coisa assim, ou não? Olha, assim, nós temos uma igreja bastante desprendida, né? É. O pessoal realmente entende. Se nós falarmos aqui da localização da igreja, ela não está assim, na rua principal do Jardim Bangu. Eu costumo dizer que é Deus que envia, porque ela é dentro de um loteamento. E a Não é gente, fácil o acesso, né? o acesso, ele não é difícil, mas para chegar lá a pessoa tem que conhecer a região. Então, assim, dentro do loteamento a pessoa tem que praticamente pegar ali o canal do Sarapuí e botar no GPS, vai chegar na igreja, é um condomínio fechado ali, mas não é assim, não é um lugar, eu quero visitar essa igreja. Não, é ovelha chamando ovelha. Sim. E graças a Deus tem funcionado porque, apesar de tudo que nós temos passado, a igreja tem se mantido bastante estável em relação à membresia. Bonito. Ao longo desses anos, eu tenho certeza que muitos fiéis tiveram as suas vidas transformadas na igreja, né? Vocês podem trazer algum caso à mente, algum exemplo à mente de algum fiel ou alguns fiéis que tiveram a vida transformada, que marcaram vocês? Olha, tem uma pessoa que é uma bênção, que é o pastor Lenilson. Ele, assim, com toda a dificuldade que a gente sabe que ele muitas vezes enfrentou, um homem que tinha a quarta série, né, com muita dificuldade, muitas limitações, e começou a dirigir um trabalho muito feliz. E o pastor Carlos um dia chegou para ele: rapaz, você tem um ministério, você tem uma chamada, e só que é o seguinte, você precisa estudar, você precisa. E aí então ele abraçou isso. Isso eu acho muito interessante. Ele fez as provas, com todas, já com mais de 50 anos, fez os provões, conseguiu o segundo grau, com toda dificuldade fez o seminário e foi ordenado a pastor. Hoje ele é pastor, presidente de uma igreja que foi filial nossa, e hoje ele é pastor independente, né? Sim. Ou seja, hoje ele é um pastor presidente e preside essa igreja. Quer dizer, foi uma mudança que quem olhava para ele no início, ou seja, foi uma transformação isso eu estou falando de uma transformação ministerial, Sim, que entendi. teve a ver com a questão social, porque ele teve que estudar, Sim. ele teve que se Educação embrenhar, teve que ser transformou. isso mesmo, entendeu? Então, assim, isso aí foi uma transformação que quem olha, as pessoas vê aquela pessoa, você disse: olha, eu não acredito que isso vai acontecer, e aconteceu, né? E tem muitas outras pessoas, né, transformadas. Existe o culto de cura na igreja? Nós temos um trabalho chamado na quinta-feira Quinta da Providência, né, onde a gente tem esse tipo de trabalho de libertação, sendo que com esse nome, né, nós tivemos aí na campanha na época foi a Rebeca, filha da irmã Débora e do Marcos. Essa criança, a mãe estava grávida aí já com 6 meses a criança dando sinal que queria nascer, ela passando muito mal. A igreja entrou numa batalha de oração, a nossa campanha lá na quinta-feira, pedindo a Deus a providência de Deus. Ela foi internada à base de remédio, segurando. Quando deu quase 7 meses, a criança nasceu. Mas nasceu, eu estava perguntando ela, a criança nasceu muito pequena, precisando de muito cuidado, ficou na incubadora, sabe? E a igreja orando. Interessante que ela falou assim: pastor, eu não produzia leite, e eu fiquei muito feliz quando a minha filha tomou 1 mililitro de leite, ou seja, sabe, 1 ml. Sim. Aí eu falei, cara, 1 ml. É claro que ela teve que tomar o suplemento do hospital, mas olha a mãe falar. Aí depois ela falou assim: pastor, ela tomou 7 ml de leite. Olha a evolução. Progressivo.
eu fiquei assim, nós ficamos extasiados, porque Deus operou um milagre na vida dessa criança, de tal maneira que a igreja abraçou essa causa e começou a orar, e a resposta de oração, depois, passado bastante período, a criança teve alta, saiu, e ela foi apresentar a criança à igreja. Foi um momento, sabe, de que a igreja, junto comigo, levantou essa criança Imagina. e apresentando algo que praticamente quase impossível. Uma criança hoje sadia, sabe? Deus respondeu. Então nós temos esse trabalho de oração, né, na Quinta da Providência, e tem sido resposta de Deus a muitas pessoas que têm chegado aflitas. Também a questão da causa na justiça, né, do Johnny, também que estava travada. Então, assim, é clamar a Deus. Nós tivemos teve o quê? Uns 2 anos, um ano e pouco atrás, o pastor Ismael, né? O pastor Sim. Ismael, que teve alguns problemas físicos complicados e aí foi constatado um tumor, né? Um câncer bexiga. na bexiga. E aí a igreja entrou em oração, a família também orando, e ele internado. Esse tipo de câncer é super severo. Só que o tumor grande sumiu. Os médicos não souberam dizer por que que o tumor sumiu. E o tumor sumiu e hoje ele está lá andando, pregando. Os médicos não souberam, mas a gente sabe. A gente sabe, né? Poder de Deus, né? Literalmente, Só quem o já passou tumor, por isso responde isso pro médico. Sabe? Você não sabe, mas eu sei. É. Verdade, o tumor é sumiu. E foi a igreja vibrou e louvamos a Deus por essa vitória. Bonito. Como é que vocês acolhem novos fiéis, que sejam fiéis, que estejam sendo direcionados por um fiel, ou que não estejam, simplesmente apareçam na igreja e estão perdidos, sabe? Como é que é esse acolhimento na igreja? Eu vou falar assim, tentar abranger de uma outra forma, né? Nós somos do tempo em que a igreja ela nascia nas garagens. Sim. As igrejas nasciam nos sobrados, nas lajes. A própria Missão Socorro, ela surgiu num sobrado onde tinha mais ou menos, acomodava 20 pessoas por aí, né? Então a gente orava, chegava um visitante, a igreja já sabia que era um visitante, ficava tudo alegre e ficava tudo bem, e acolhendo aquela coisa toda. Com o passar do tempo, a gente começou a observar que esse tipo de igrejas que surgiam começaram a acabar, porque você começa a entender que as igrejas hoje, como funciona? Você passa, vê uma loja, aluga, bota cadeira, traz alguns eventos e as pessoas começam a ser atraídas pelos eventos que vão chegando. Não é que eu estou fazendo alguma crítica, Sim, mas eu estou sim. falando as características das igrejas antigas para as de hoje. Então, chega num determinado lugar como o Jardim Bangu, bem populacional, aquela coisa toda, você pega ali um galpão daquele grandão e aluga, e estrutura ele já com a estrutura financeira que você tem, e você vai... O que aconteceu? Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja bem estruturada, arrumada, ministerialmente, tem um ministério bem coeso, bem forte. Nós temos uma preocupação muito grande em relação à palavra. Nós temos uma tendência assim, ser uma igreja muito mais formal dentro da sua composição. Não que a gente seja aquele conservador, ultrapassado, a gente consegue caminhar, permear, sem perder a essência. Então, no meio disso tudo, as pessoas também começaram a observar isso. E com isso, as pessoas disseram, eu quero uma igreja... porque, assim, a gente entende que as pessoas são direcionadas pelo Espírito Santo, Sim. né? Mas as pessoas também estão chegando ali, estão olhando para o altar, estão olhando assim, o pastor Carlos, né? Eu fiz 31 anos de casado. Então, peraí, um dos critérios para você até mesmo congregar é olhar para o altar e falar, poxa, o pastor tem 31 anos de casado. Sim. Você vai olhar e vai olhar o vice, né? Que também tem os seus... Quantos anos de casado? 27. 27 anos de casado. Então, peraí. Dentro desse contexto, eu estou vendo que é uma igreja que os pastores, em relação à família, são estruturados. O ministério é estruturado. Você tem toda a formatação de uma igreja em que eu me adequo e entendo também aquilo ali para a minha vida. Então, como nós recebemos essas pessoas? As pessoas, como eu falei, a nossa igreja é escondida. Para chegar ali, às vezes ovelha gerando ovelha, ou está quando alguma pessoa tocada por Deus aparece, fala assim, não, eu achei essa igreja no Instagram, eu vi conhecer o trabalho. Então, assim, hoje nós temos uma igreja bem solidificada, justamente essas pessoas são acolhidas
pelo fato de estar buscando uma igreja dentro desses moldes. Eu costumo dizer que a gente não deve remover os marcos antigos, né? O que foi colocado. Mas a gente tem também o entendimento que você tem que deixar para as gerações novas que estão uma forma, uma direção, para que isso que a gente está pregando não se perca no meio do caminho. Sim. Entendeu? Então, o acolhimento é justamente assim, olha para a gente. Porque não adianta, não olha para o pastor, tem que olhar assim. Sim, eu entendi Não, perfeitamente. justamente, por quê? Porque eu estou levando a minha família. Entendi. O falar e fazer tem que ser a mesma coisa. Sim, Né? sim, Entendi sim. perfeitamente. Entendeu? Então, as pessoas são acolhidas, são muito bem acolhidas. Mas eu digo para você, quer vir para cá? Então, assim, a gente trabalha assim, assim, assado. Não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, não estou criticando ninguém. Mas as pessoas, ela, assim, como ela vai de livre e espontânea vontade, ela também vai ter a percepção se é ali realmente que ela quer congregar. E a partir daí, a gente faz os gabinetes, quando eu não posso, o pastor Henrique faz, e a gente vai acolhendo essas pessoas na nossa congregação. Que legal, que legal. É muito nítido o apoio e a presença da igreja na comunidade, né? Eu queria falar sobre o próximo ano, 2026, né? 2026 é um ano de eleição, é um ano que a comunidade precisa entender os caminhos que ela vai seguir também, né? Qual é o papel da igreja nesse ponto? A gente, na nossa igreja, como, até voltando um pouquinho nesse ponto, né, como é que a gente acolhe, né? O pastor Carlos falou que a gente mostra, né, a visão da nossa igreja Sim, para as pessoas, elas sim, recebem essa visão, sim. conversam ou no gabinete, ou às vezes, esporadicamente, a gente faz uma reunião de boas-vindas com todos aqueles que estão chegando. E aí a gente, quando são obreiros, especificamente os obreiros, a gente faz uma conversa à par acerca das funções e tudo mais. E uma das coisas que a gente sempre prioriza é a questão da cidadania. Isso é importante, Perfeito. né? O exercício da cidadania. Sim, Só que na visão da nossa igreja, o exercício da cidadania, ele significa que a gente não pode se isentar da nossa responsabilidade como cidadão, perfeito. mas a igreja se mantém, aí a gente sempre passa essa visão, a igreja se mantém, vamos assim dizer, não sei qual é, fugiu a palavra, não é isenta, mas é imparcial Perfeito. acerca da questão político-partidária. Entendo, Entendeu? entendo. Nós não temos essa visão político-partidária, não assim em termos de vamos abraçar, vamos A, B, Entendo C, D, perfeitamente. dar nomes. Perfeitamente. Se recebemos alguém, se porventura vier alguém, essa pessoa será extremamente respeitada, pode ser até que seja anunciada a presença dela, mas vai ficar sentada lá adorando a Deus conosco, Como qualquer e irmão que como estiver ali. qualquer irmão, e nós temos essa visão. E não, inclusive, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, muito tempo, estou lá 11 anos, tem tanto, teve um dos nossos irmãos, obreiros de uma filial, ele se candidatou, né? Foi. Se candidatou a vereador no Rio de Janeiro. E ele então veio, e nós tivemos um encontro de obreiros, um grande encontro de obreiros. E aí, com todas as filiais, todo o encontro de obreiros, que a gente coordenou, e aí ele chegou para panfletar, né? Para pedir apoio e tal. E aí o pastor Carlos, a gente, olha, rapaz, é o seguinte, você é ovelha minha, Sim. mas aqui a questão político-partidária a gente não tem. A gente pode até dizer que você é uma pessoa idônea e que você está se candidatando, mas eu não vou dizer para ninguém votar em você. E você não vai fazer panfletagem aqui dentro, não. Entendo perfeitamente. Então, essa é a visão da nossa igreja. Isso Sim. não quer dizer que a gente não tem uma opinião. Agora, a realidade acerca da cidadania, do papel da igreja e das questões que tocam a igreja de uma forma negativa e que a gente precisa passar para a igreja para que a igreja conheça, isso a gente não se isenta de fazer, que é um papel pastoral. Sim. Mas dar nomes aos bois, a partidos, a isso, aquilo, isso a gente não, a gente tem essa visão de imparcialidade, deixa a ovelha resolver o que ela quer. Não é para largar de mão os direitos e deveres. Né? Não é isso. Não é o caso. A gente entende assim, o que é a política, né? É gerir, Sim. instruir, cuidar, normalizar, fazer com que assim a sociedade caminhe dentro do bem comum.
E a gente tem que entender, a igreja, ela caminha na política, ela caminha quando entende que é um bem coletivo para todo mundo. Perfeito. Então, a gente não pode se esquivar disso. Sim. O que muitas das vezes nós batemos de frente é com a politicagem, né? E é isso que tem interferido muitas das vezes dentro da própria igreja, como num todo. É o benefício como próprio, De algumas, né? meus interesses, Sim. trazer para... E assim, eu posso agradecer a Deus, louvar ao Senhor, porque nunca na nossa igreja nós demos um microfone para nenhum político. E se falar que nunca fomos procurados, já fomos procurados, Imagina. até por pessoas, políticos influentes, renomados, mas nós nunca curvamos a nossa cabeça ou estendemos as mãos para tirar algum tipo de benefício próprio, ou em prol da igreja, ou em prol de pessoas de uma maneira pessoal. Então, o problema nosso é com a politicagem. Agora, a política, a gente até orienta em termo, peraí, um cristão ele tem que ter um posicionamento. Isso aí. O cristão Sim. ele não pode concordar com certas ideologias que vão ferir a família. Sim. O cristão não pode concordar com coisas que vão de encontro à Bíblia. Tá escrito. É isso aí, se mexeu na Bíblia e vem com essa ideologia, não voto. E também, se me perguntar no individual, falei, não vota. Não tem conexão com a Sim. palavra. Isso aí. Entendeu? Então, ali sim. Agora, eu pegar, vota em tal fulano, vota em Bertano. Não, aqui eu não posso utilizar o púlpito da igreja, que é o lugar da palavra de Deus, para fazer politicagem. Muito bacana Entendeu? isso, porque a rede social hoje em dia é uma coisa muito... Ela pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o Sim, mal. Pois é. sim. Né? A rede social ela é muito perigosa. Pois é. Né? Então, a rede social a gente vê de tudo. E é perigosa nos detalhes. Né? Nos detalhes, vemos tudo. E hoje em dia, pior ainda, porque com essa nova tendência de inteligência artificial, Sim. a quantidade de informação que as pessoas recebem e a falta de conhecimento delas e de educação. Quando eu digo educação, é um conhecimento educacional sobre conseguir ponderar, conseguir analisar, conseguir entender, né? Faz com que ela possa transformar uma opinião, possa enviar essa opinião, possa pulverizar aquilo ali e a gente nem sabe se é verdade ou não. Sim, Entendeu? Essa Então, é essa a gente questão. toma muito cuidado com isso. E eu mencionei isso porque eu já vi em rede social outras instituições com viés político, com viés indicativo político e tal. E é muito bom vocês deixarem isso claro, sabe? Olha aqui, eu tenho a regra que eu sigo é essa, entendeu? E principalmente 2026, que vai ser um ano altamente procurado. A gente, É. vamos, tem café, aí eu já falo logo, tem café de pastores. Aí as pessoas às vezes nunca se reuniram. Chegar em 2026, café de pastores, almoço. Aí eu já pergunto, tem política envolvida? Não é? Assim, ninguém vem me convidar para almoçar fora agora, antes da política. Aí Eles não estão nisso há pouco tempo. Né? Eles têm então, bastante bagagem isso, também. Pois isso. é. Então, assim, às vezes são coisas que aparece o carro na frente da igreja, pô, fulano queria falar contigo. Ou então fica procurando, porque nós somos simples, de uma região. Então, se a pessoa não conhecer a gente e for de orelhada lá, vai ficar perguntando um montão de gente até chegar na gente. Sim. E às vezes está do lado o camarada perguntando que é o pastor, e de repente, não, o pastor é ele, a pessoa leva um susto, justamente por conta dessa simplicidade de lidar com as pessoas. Legal. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar sobre os critérios para buscar uma igreja, uma pessoa precisa ter para buscar uma igreja, né? Por exemplo, você mencionou sobre algumas diretrizes e algumas questões que você consegue navegar entre não ir para um lado ortodoxo, mas também manter algumas regras dentro da congregação. Eu queria perguntar se uma pessoa que está em busca, que está na eterna busca e ainda não conseguiu encontrar uma igreja que ia aproximar-se ela de Deus como ela está querendo, né? O que ela precisa olhar e entender numa igreja? Olha, uma coisa que é fundamental, já que ela deseja estar numa igreja, Sim. a partir do momento que ela deseja estar congregando, a primeira grande realidade que ela precisa entender é que ela precisa congregar. Isso é fundamental. Eu estou falando isso porque é um ponto que você tocou importante, porque o índice de desigrejados hoje é imenso, é muito grande. Pessoas que estão desistindo de congregar, ou criando grupos aqui, ali, acolá,
da sua própria maneira, e isso é muito perigoso. Sim. Né? E esses grupos aqui, que surgem ali, surgem aqui, eles muitas vezes abraçam essas pessoas que estão sedentas de congregar. E muitas vezes, em alguns lugares, você não vê aquele norte, aquela orientação, aquela base, e você vê aí. Eu estou falando porque a gente conhece pessoas que entraram aqui, saíram ali, entraram aqui, saíram ali, e se desgastaram, e passaram a não acreditar, ou passaram frustradas, decepcionadas. Grande parte dos desigrejados são pessoas frustradas, feridas, e o grande desafio nosso hoje, como pastor, muitas vezes, é receber, não estou falando de pessoas não crentes, pessoas crentes que vêm de outras denominações, que vêm feridas, vêm com problemas, vêm com dificuldades, não falando das outras denominações, porque pessoas já saíram da nossa igreja, mas eu digo assim, é um desafio você hoje. Então, essa sua pergunta é importante. Assim, o que fazer? Como? A primeira coisa que é importante é ver se essa igreja, como ele falou, olha o pastor, Sim. olha o ministério, qual é a palavra que está sendo ministrada. É uma igreja que prima pela palavra? É uma igreja que ensina a palavra? Ou uma igreja que substitui a palavra por eventos, substitui o ensino bíblico por nada contra terapias, Sim. nada contra, é importante, mas substitui o ensino bíblico por outros tipos de ensino que não sejam baseados na Bíblia. Como é uma igreja que ensina a Bíblia? Ela essa segunda coisa importante, é uma igreja em que você vê a comunhão, em que as pessoas se envolvem, as pessoas têm comunhão, ou é uma igreja rotativa, onde as pessoas estão mais acostumadas a estar ali, aquela rotatividade, sem muito compromisso, ou é aquela igreja em que você tem possibilidade de entrar, de ter o acolhimento, de se sentir com aquele, você ter aquele sentimento de pertence. Muitas pessoas que chegam, uma das coisas mais fortes que tem nela é o sentimento, a ausência do sentimento de pertencimento. E elas querem isso, elas desejam isso, precisam disso, né? Só que aí essa necessidade não pode fazer com que elas fechem os olhos para realidades como é uma igreja que ora, é uma igreja que é uma igreja que ensina a palavra, é uma igreja que tem assim, ela prima pela não ortodoxia de forma inflexível, mas de uma forma assim, em que você vê a exposição da palavra como ela é, e o incentivo para isso. E aí tem testemunho, mas acho que a primeira coisa fundamental é essa questão, né? A primazia da palavra. Ensino bíblico. Perfeito. É isso que a pessoa precisa. É educacional. Né? Pois é. É pilar. Isso aí. Né? Isso aí. É pilar. O pastor Carlos falou sobre trabalhos e acolhimentos para melhor idade. Né? Uhum. Existe algo relacionado à parte infantil também, com crianças? Sim, quando a gente estava falando da questão do Projeto Samuel, que era esse trabalho com crianças, que acabou sendo prejudicado justamente... Ele era focado em crianças. Sim, porque era assim, algo que nós nos dedicamos por muitos anos, e de repente o cenário vivido na nossa região acabou prejudicando. Então, assim, hoje nós estamos numa situação de voltar a reestruturar esse trabalho, e eu acredito, né, que 2026 vai ser um novo início desse trabalho, até porque existe um projeto aí que está sendo preparado para 2026. Perfeito. Eu queria aproveitar e entrar no ano de 2026. Quais são os planos para a Missão Socorro para 2026? A gente já está caminhando para o final, né? Não, pode falar, fica à vontade. Não se preocupe com isso. Bem, há pouco tempo, nós, por conta do cenário da região, nós temos membros que moram no Catiri, que atravessam, porque existem pontes que vêm para a nossa igreja, e temos também da nossa localidade, do próprio conjunto, que é de trás da igreja, que vem para a nossa... O que aconteceu? Com o passar do tempo, as regiões, os conjuntos começaram a se cercar, ou quase virar condomínio. Então, as pessoas têm dificuldade, porque para chegar num determinado lugar, tu tem que ficar dando volta, andar muito mais,
E com isso, assim, o Senhor abriu uma porta muito grande para nós, né? Uma casa que é praticamente atrás da igreja, uma ligação do conjunto para dentro do nosso conjunto. E essa casa estava fechada e de repente eu olhava para essa casa e eu tinha assim aquele desejo e a certeza que ela seria nossa algum dia. E de repente eu perguntei, uma irmãzinha que era da nossa igreja, eu perguntei o que é o dono dessa casa aí. Aí ela falou, pastor, ele vem aí uma vez ou outra, mas ele não mora aí não, mora em Brasília. Mas tem um senhor que cuida. Falei, pergunta a ele se ele quer vender para a igreja. Olha, igreja trabalha na fé. A igreja, eu costumo dizer que igreja não tem dinheiro. A igreja, ela trabalha dentro daquilo que o Senhor vai prover. E ela conversou e fez o contato com o rapaz que cuida, que fez uma ponte com o proprietário da casa. E me deu o telefone, eu liguei para ele, é o André Coelho, mora em Brasília, é um capitão reformado. Ele falou assim, ó, pastor, eu estou morando em Brasília, eu não estou indo mais à casa, mas eu vou conversar com o senhor. Quando eu vou em Resende, eu vou passar aí, ele veio. Quando ele veio conversar com a gente, e eu falei do projeto, ele falou, pastor, eu sou muito grato a Deus. Eu tive câncer de fígado, o meu fígado foi tirado, eu precisava. Deus preparou um transplante de fígado. Sabe, eu estou vivo porque Deus me deu essa graça. Vamos negociar essa casa. E a igreja vai agora, na fevereiro, vai pagar a última parcela. Já usamos a casa como passagem. Ou seja, as pessoas de fora, do Jardim Bangu, do Bangu 3, do Bangu 4, eles passam por dentro, que eu coloquei o nome de Mar Vermelho. Ou seja, ela se abre, o povo passa, fecha, acaba o culto, o Mar Vermelho abre de novo, o pessoal vai embora. Então ali, inclusive, ele falou assim, pastor, você pode fazer aqui um projeto missionário. E é uma das coisas que nós queremos fazer justamente para acolher nossa convenção. Tem muitos pastores de fora e a gente quer fazer realmente uma sala missionária, um quarto, né, para que quando vier esses missionários a gente acolher, além de aproveitar o espaço para introduzir a área do balé, judô, karatê, sabe, justamente para pegar essas crianças, né? Então, esse trabalho que a gente chama de anexo 2, né? Porque nós temos o primeiro anexo, temos o segundo. E esse segundo anexo é justamente para nós desenvolvermos uma obra social e acolher as crianças, porque, olha, balé, judô, karatê, atividade faz com que as crianças sintam-se inseridas e elas vão, criança chamando criança, é uma oportunidade da gente ensinar. Então, esse projeto de 2026, eu acredito que a partir de março, né, meu querido? A gente vai estar já começando a botar a mão na obra e desenvolver esse trabalho, porque a igreja ela tem um poder, né, de poder influenciar, ajudar, transformar, né, o futuro de uma criança. A gente pode falar da própria Nayara, né, quando elas se sentem acolhidas, elas, através de uma criança, vêm uma família. E a gente está investindo agora em 2026, além até mesmo porque nós teremos salas embaixo também, podemos ampliar ainda mais o trabalho com a melhor idade. É ali que a gente consegue mudar, né? Sim, no início, né? Então esse é um dos trabalhos, foco da igreja para 2026. Eu quero pedir para vocês deixarem um recado para quem está em casa, mas antes eu quero perguntar sobre as redes sociais, porque eu vi, já sigo na rede social, que a igreja também ela tem uma presença no Instagram, as pessoas podem assistir os vídeos, ou até entrar em contato também. Então, como as pessoas que estão assistindo a gente fazem para poder achar? Qual é o perfil lá no Instagram? Tá. Eu queria falar de uma experiência que eu tive na minha conversão, né? Quando eu já estava na Missão Socorro, eu falei, vou falar dessa experiência. Eu trabalhava na viatura sou policial da reserva, e eu tinha um amigo que trabalhou comigo chamado Larson, e ele era presbítero e já era pastor. Então a gente fazia um chamado visibilidade. Nós trabalhava numa viatura, era uma Blaze, e a gente rodava na Avenida Santa Cruz. Aí, quando era mais ou menos 3 horas da manhã, a gente parou. O trabalho era ser visto. Isso, patrulhamento. Aí, o que acontece? O que tem de madrugada aberto? Posto de gasolina. Sim. A gente parava lá e começava a tomar um café, que geralmente posto de gasolina tem café, e muitas das vezes aquele café vai ficando forte, porque vai evaporando e vai ficando... Aí a gente tomou e comecei a conversar com o frentista, que já era um senhor. Joaquim, o nome dele. Aí o Joaquim começou a conversar com a gente. E eu comecei
perceber que aquilo ali era um campo missionário. O coração do Joaquim, sabe, aberto. E a gente, daqui a pouco, falei com ele, ele falou, não, sou afastado da casa do Senhor. E eu comecei a ministrar para o Joaquim. Daqui a pouco o Joaquim tirou o chapéu do frentista, abaixou a cabeça e começou a chorar. E a gente orou, e ele voltou para o Senhor. E ele falou assim, pastor, só tem um problema. O que é, Joaquim? A minha filha, ela tem uma dor de cabeça terrível. A gente já levou em neuro, ela toma tanto remédio, mas a dor de cabeça dela não passa de jeito nenhum. Eu falei, tu mora onde, Joaquim? Ele falou assim, moro no Vila Verde, aqui em Santíssimo. Eu falei, me dá teu endereço, só vou lá, hein? Aí a gente pegou lá o pessoal da igreja, anotei o endereço, fomos lá na Vila Verde. Chegou lá, o nome da filha dele é Maria José, né? A pessoa chamava de Zequinha. A gente chamou ela, oramos, a dor de cabeça dela sumiu, nunca mais teve. A partir dali, nós começamos a trabalhar na casa do Joaquim, e com o passar do tempo, hoje nós temos uma igreja, que a característica da nossa igreja é emancipar. Nós já emancipamos várias igrejas, ou seja, nós somos uma igreja que gerou igreja e emancipa igreja. Inclusive, nós temos aqui no Recreio, Batista Missão Socorro, do pastor Robson Martins, que eu vou, como é que diz? Vou convocá-lo para vir aqui te conhecer e ver esse trabalho aqui. Né? E a gente emancipa. A partir desse trabalho lá do Joaquim, nós temos uma igreja lá que foi emancipada, Palavra de Vida Eterna, pastor Jorge Nascimento. Então, assim, às vezes parar um pouquinho, dar uma atenção, a gente vê como é que Deus age, né? Então era essa que eu queria falar, de uma experiência de atividade, um café salvou um homem, hoje ele dorme no Senhor, né? Mas atingiu uma família e nasceu uma igreja. Né? Então essa é uma experiência que nós temos. Você tinha falado sobre rede social e sobre... Eu tinha perguntado sobre rede social, mas eu fiquei muito feliz com essa história, é muito incrível isso. Porque assim, é praticamente assim, uma viatura, que era um patamo, com 2 homens fardados, num posto de gasolina, orando com uma pessoa e ganhando uma família, realmente é algo que a gente... não é fácil. Antigamente você falava que era... na época de 90, que é cristão, você era chamado de Bíblia, era chacota para tudo quanto é lado. Né? Hoje não, hoje está bem mais moderno, você falar que é um cristão, as pessoas já não levam muito mais para esse lado. Mas você imagina uma viatura parada, com duas pessoas orando por uma pessoa, e Deus atingiu uma família naquele momento. Isso. Só que hoje gerou uma igreja. Gerou uma igreja. Quantas pessoas são atingidas hoje por isso? Isso é impressionante. Assim. É uma atitude por um determinado... alguns minutos. Né? Porque provavelmente não foram horas. Foram alguns minutos daquela decisão de orar por ele, conversar com ele, escutar ele. Aquela decisão de alguns minutos. Olha o que ela virou hoje em dia. E às vezes a gente deixa tantas coisas passar por baixo da gente sem a gente... É uma semeadura, é uma semente, é uma semeadura e a gente não sabe. Impressionante isso. Que história bacana. Uma história bacana. Como é que as pessoas fazem para poder achar nas redes sociais da igreja? Instagram, né? Instagram, que é o que todo mundo basicamente usa. Mas a gente tem o pessoal da antiga, né? Que não sai do Facebook. É o Facebook também. Aí você tem as tias do Zap, que muitas das vezes as tias do Zap não tem o Instagram, mas tem o Facebook. Aí, se você não lança lá no Facebook, elas ficam assim, não vi, não botou não. Aí tem o YouTube, Batista Missão Socorro Oficial. Batista Missão Socorro Oficial. Instagram. E no Facebook também, a mesma... Batista Missão Socorro Oficial. Só pesquisar tanto no Instagram quanto no Facebook. Isso. Nós temos também. Aí tem aqui no Recreio, que é a Missão Socorro. Embora emancipado, mas ele não abriu o nome não trocou o nome da igreja dele. Mas quando emancipa, troca o nome? Normalmente, geralmente o pastor troca, né? Mas ele quis manter. Que legal. Mas só que a Igreja Batista é Missão Socorro do Recreio. Né? E a gente, o nome, na verdade, é a Igreja Batista Missão Socorro do Recreio. Nosso nome é Igreja Batista. Mas só isso aí. Ele não quis tirar a Missão Socorro. Isso, então nós temos uma rede social realmente bastante ativa. Eu vi. A nossa equipe de mídia, né, até parabenizá-los, porque eles fazem um trabalho, os cortes também maneiro. É uma maneira, né, de conseguir atingir as pessoas, né? Conseguir que a palavra chegue nas pessoas aonde elas estiverem. Às vezes
em bairros do lado ou bairros distantes, ou Sim. cidades, ou estados distantes também. Tem famílias Sim. que precisam do nosso trabalho. Sim, sim. Nós É, temos uma família que é membro da nossa igreja, eles são da Praia Seca, lá em Araruama. Sim, região dos São, lagos. são ativos, são cooperadores na obra. A igreja, pelo menos 2 vezes no ano, nós pegamos o carro da igreja, vamos até lá fazer um culto. Nós temos um menino lá chamado Mateus, né, que ele é especial. Ele diz que que eu sou sogro dele, né? Mas é um menino que nós fomos lá, batizamos ele, a família é bem envolvida, são muito Que felizes, legal. sabe, junto conosco. Então, o seu trabalho das mídias sociais alcançam muitos Sim. lugares onde nós fisicamente nós não É aquilo conseguimos que a gente ir. falou no início, né? Desde que seja feito o trabalho de forma correta, Sim, utilizar é como se você tivesse um recurso na sua mão infinito, né? Aquele recurso. Como você vai utilizar ele é o que faz a que vai fazer a diferença, diferença. sim, né? sim, Entendeu? sim, Então, sim, assim, É isso aí. nós temos hoje a possibilidade que nos anos 90 nós não tínhamos de sim, chegar a uma quantidade X de pessoas e como vai chegar, ou a quem vai chegar e o que a gente vai falar. A gente tem que ser responsável pelo que a gente está colocando ali. Sim, verdade. é Muito verdade. bacana. Eu queria pedir para um de cada vez, por favor, pastores, deixar um recado para quem assistiu a gente, quem amou esse programa, quem já conhecia ou não conhecia, né? E principalmente para quem precisou participar desse programa, conhecer um pouco mais a igreja e teve em algum momento ali o coração tocado, sabe? Então, se vocês puderem, por favor, deixar um recado para quem está em casa. Bom, nossa igreja está de portas abertas, né? Nossa igreja é uma igreja acolhedora e Igreja Batista Missão Socorro em Bangu. Sim. Nós adoramos ao Senhor ali na Canal do Sarapuí, né? Canal do Sarapuí 383. Mas eu quero deixar uma palavra para quem precisa nesses últimos dias tão difíceis que a gente está vivendo, tão complicados, e que a tendência das pessoas é tentar resolver os problemas umas das outras. E, infelizmente, o que a gente tem visto hoje é que as pessoas estão colocando a fé como um atalho emocional. A fé é um atalho, ou seja, alguma coisa que pode te ajudar, né? E nós estamos aqui como pastores de uma igreja, como muitos pastores, né? Como muitas denominações, e nós não pregamos uma fé que é um atalho emocional, que vai te ajudar a resolver um problema momentâneo. Nós pregamos uma fé que, na verdade, é a base. Eu falo base porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a falar de fé sem a palavra de Deus, ela não é fé. Então, o que vale a pena é a gente entender que a fé não é um atalho emocional, não é uma coisa que vem para te ajudar a enfrentar um problema. A fé é aquilo que te conecta com Deus por causa da sua palavra e tira o homem do centro e coloca Deus no centro. O mais importante é que Deus quer ser o centro da nossa vida, né? E a gente até que é cristão também, a gente luta, porque a gente precisa colocar Deus como o centro da nossa vida. Não existe nada melhor que isso. E se alguém está ouvindo a gente e acredita que não tem mais condição de, né, aquela fala, não, eu nasci assim, está desse jeito, nada muda, a situação está complicada, está desse jeito, acho que eu nasci para isso, tal. Acho que a mudança, a gente precisa primeiro crer que ela vai acontecer, porque a mudança ela, por mais que a gente se responsabilize, nós temos a nossa responsabilidade. Eu quero deixar uma palavra para que essa pessoa creia que Deus tem o poder de mudar, porque a mudança não vai ser ela, vai ser Deus quem vai fazer. Mas ela tem que querer essa mudança. E essa mudança, Deus tem poder para operar essa mudança na vida dela. Mas a maior mudança não é ela ter um bom casamento, que é importante, ter uma profissão que é importante, ter uma boa casa que é importante, viver num país, torcer para que o Brasil mude radicalmente, que é importante, mas a melhor e mais importante mudança é aquela que acontece de dentro para fora. É a mudança de Cristo dentro de nós. Porque quando Cristo muda a nossa vida por dentro, apesar do mundo, a Bíblia diz que o mundo tereis aflições. O papel do mundo é produzir aflição, mas o papel de Cristo é nos fazer viver as aflições olhando para a eternidade. Então a gente prega uma fé que olha para a eternidade. E a Missão Socorro ensina
ensina o rebanho a viver aqui olhando para a eternidade. Olha, eu queria só deixar para cada um que está nos ouvindo, eu falei isso ontem na igreja, já tenho falado há dias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Nós estamos aí começando, vamos entrar em 2026, estamos às vésperas de Natal e virada do ano. Se tem algo que eu quero deixar para quem está nos ouvindo: perseverança, persistir, prosseguir. Então, não pare, não desista da tua família, não desista da tua casa, dos seus projetos. Embora tenhamos dificuldade, mas persevere. E quando diz na doutrina dos apóstolos, para que a gente não abra mão daquilo que Deus deixou para nós, como as sagradas escrituras, os ensinamentos. Porque hoje está tão fácil, as pessoas manipulam, as pessoas trazem um ensinamento segundo aquilo que agrada o coração das pessoas, e não é isso. O evangelho confronta, nos traz uma realidade para mostrar quem nós somos verdadeiramente e quem quer, e o que o Senhor quer para a nossa vida, uma transformação, como foi falado aqui, gerada de dentro para fora, a ponto do mundo olhar para nós e falar assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o que era cego e ficava mendigando? E aí ele fala assim: olha, era eu sim, mas eu fui lá no tanque de Siloé, lavei e voltei vendo. É assim que Jesus quer fazer na vida de cada um. Todo encontro com Jesus, ele transforma e traz diferenças, sabe, visuais para quem está nos observando. Então, perseverança, não mudar a doutrina e comunhão. A gente vai para o partir do pão, que simboliza a ceia, mas haverá muitas ceias agora no Natal, sabe? E que haja comunhão nas famílias, que a gente não deixe com que as rusgas, que os problemas façam com que irmãos se degladiem com outro irmão, famílias não se desentendam, se preocupem muitas das vezes em comprar o pão, comprar o peixe, comprar o peru de Natal, comprar o champanhe, mas tem que chamar Jesus, porque Ele é o dono da festa e Ele traz a comunhão para cada um de nós. Então, essa palavra que eu digo para cada um de vocês: persevere, comunhão e permaneça na doutrina dos apóstolos. Olha, obrigado mesmo por terem vindo. Eu fiquei muito feliz de conhecer a Missão Socorro. Verdade, assim, tenho certeza que vai ser um ano muito transformador para a região, vai ser transformador para o bairro, para as pessoas também. Quem não foi tocado ainda, será com certeza esse 2026. E estamos na rua Canal do Sarapuí, 383, lote 4, no Jardim Bangu, tá? Então, tá lá no Maps, você busca lá e vai te deixar direitinho lá na igreja. Serão todos bem-vindos. Obrigado, Rafael. Amém. Obrigado. Esse foi mais um Vidas Transformadas. Se você amou esse programa assim como eu amei, por favor, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e até o próximo programa. Tchau, tchau.